Salve Tricolor, salve Tricolora, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tricolor Fat. Meu nome é Adalto Farias e hoje, boletim Tricolor Fat, edição de número 13 do dia 3 de julho de 2023. Vamos trazer aí as principais notícias do São Paulo Futebol Clube no dia de hoje. E espero vocês depois da vinheta. Fala Tricolor, estamos aqui para mais um boletim Tricolor Fat, edição de número 13 do dia 3 de julho de 2023. Vamos trazer aqui as principais notícias dessa segunda-feira, mas antes de mais nada, para você que está chegando aqui no canal, peço por favor que você se inscreva no canal, clique no sininho para que você seja notificado a cada novo conteúdo e também deixe aquele like bacana para que cada vez mais o nosso conteúdo chegue a mais pessoas. Também não deixem de nos seguir nas principais redes sociais. @tricolor_fat. @tricolor_fat. Lembrando que o underline é aquele risquinho lá embaixo. E fat se escreve FAT. F-A-T. Beleza, torcedor do Color? Bom, vamos aí repercutir as notícias do dia de hoje. São Paulo que vem de vitória no último sábado contra o Fluminense pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vai terminar a rodada em 7º lugar. Nesse momento devem estar jogando Goiás e Curitiba, mas nenhum dos dois times conseguem passar o São Paulo. Então o São Paulo termina aí na 7ª posição. Rodada que foi boa para o São Paulo. Muita gente aí acabou tropeçando no meio da rodada que está ali na parte da frente. São Paulo conseguiu encostar novamente. E o Botafogo, Botafogo disparando na liderança. Mais uma vitória no clássico contra o Vasco ontem. Bom, mas sem mais delongas, vamos às principais notícias do São Paulo do dia de hoje. Aí na tela para você, torcedor tricolor, a 13ª edição do boletim Tricolor Fat do dia 3 de julho de 2023, segunda-feira, e vamos aí passar pelas 4 principais notícias. O Caleri praticamente fora aí do jogo de quarta-feira, notícia do Lancinete, a gente já vai trazer um pouquinho mais de informação do Caleri e também da reapresentação do São Paulo no dia de hoje. Já são aí mais de 38 mil ingressos vendidos, esse número aqui inclusive já deve ter aumentado. Notícia da Gazeta Esportiva aí de mais ou menos 2 horas da tarde, parcial que São Paulo soltou. Então o número já deve bater mais de 40 mil pessoas e também devemos ter aí Morumbi com casa cheia nessa quarta-feira. Vamos falar um pouquinho da nossa querida entrevista aqui do senhor Belmonte ao canal 21, programa Meiuca lá do André Hernan. Falou algumas coisas aqui, entre elas o protesto do Palmeiras aí, a CBF, e a gente já vai repercutir um pouquinho sobre isso. E por último aí, o Globo.com traz a questão dos reforços. São Paulo deve priorizar 2 posições e a gente já traz essas informações aí para você. Bom, Tricolor, vamos aí falar dessa 13ª edição do boletim Tricolor Fat, começando pela notícia do Lancinete aí, que fala sobre a reapresentação do São Paulo. O São Paulo que tem uma lista de pelo menos 11 desfalques. E aí eu vou passar aqui cada um deles com você para a gente relembrar todos os nomes que estão fora dessa partida contra o Palmeiras. A gente começa com Ferrarese, Galopo, Michel Araújo, Beraldo, Moreira e Igor Vinícius. Todos esses ainda no refis, em recuperação. Então são 6 jogadores. Aí a gente tem mais 4 jogadores em transição. Thales Costas, Erisson, Wellington e Pato. Esses todos ainda em transição, se recuperando aí. O Erisson eu não entendo também. O Erisson já está em transição já faz algum tempo. A gente tem ainda o nosso querido Rei Ramos, que não pode jogar porque ele já atuou pelo Ituano na Copa do Brasil. Também não vai fazer falta nenhuma, mas enfim. É mais um jogador aqui que está desfalcando o elenco. E aí sim, o desfalque mais importante. O Dorival no sábado já tinha dito isso. E hoje, quase todos os portais dão o Caleri praticamente fora para o jogo de quarta-feira. Inclusive o seu Belmonte também reforçou isso na entrevista que ele deu ao André Hernan. Então acho que o Caleri deve ficar fora. Com o Caleri são 12 desfalques para pegar o Palmeiras quarta-feira, mais de um time inteiro de futebol, né? Então, de novo aqui, só o reflexo do que o nosso departamento médico tem de eficiência, né? Lembrando que tem jogadores aqui há mais de 6 meses e tem uns que estão meio capenga que voltaram aí
como o nosso querido Diego Costa. Bom, o time se representou hoje, fez ali um trabalho tático no começo do treino, né? Com todo o elenco que estava à disposição. Depois, quem jogou a maior parte do tempo contra o Fluminense foi fazer o regenerativo. E aí, depois, quem ficou acabou fazendo ali um campo reduzido no 5 contra 5 e um treino de finalização. Beleza, torcedor tricolor? Acho que das notícias aí da representação são essas. Vamos aí ao segundo tema. O segundo tema refere-se aos ingressos aí. A Gazeta Esportiva trouxe uma parcial hoje, divulgada inclusive pelo São Paulo, que já são mais de 38 mil ingressos vendidos. Isso era por volta das 2 horas da tarde. Eu acredito que já deve ter batido mais de 40 mil ingressos. Daqui a pouco devemos ter uma parcial mais atualizada aí. Mas é a expectativa de casa cheia contra o Palmeiras. Lembrando que o jogo é quarta-feira às 19h30. É um horário difícil para chegar no Morumbi, mas que é clássico, jogo decisivo. Então vai estar todo mundo lá. Inclusive nós estaremos lá, já ingresso comprado na mão. Falando em ingresso, a torcida, a diretoria do São Paulo, né, fez o favor de aumentar os ingressos aí para você, torcedor tricolor. Eu que sou sócio torcedor não tenho muito esse problema, mas é um absurdo, né? E os ingressos eu tava aqui, vou trazer os valores dos ingressos aqui para quem quiser ir ainda. Arquibancada, dê uma olhada agora há pouco, por volta das 8 da noite, só tem arquibancada oeste ou a antiga vermelha, né? No valor de R$120. Tem tanto inteira quanto meia ainda, que eu tinha olhado, tá? Cadeira superior, sul, leste e oeste, todas elas ainda com lugares, tá? Sendo que a sul tá R$160 e a cadeira leste e oeste R$300, né? É um absurdo pagar R$300 para ir num jogo de quarta de final da Copa do Brasil, mesmo que seja contra o Palmeiras, né? De novo, mais um ponto aqui da nossa querida diretoria, que traz só boas notícias, né? Inclusive o nosso líder de quadrilha estava lá sábado animando a festa junina no Clube Social depois da vitória contra o Fluminense, né? E, então, em vez de estar preocupado com o time, ele estava preocupado lá em fazer campanha política para a reeleição dele. Então, difícil, viu, torcedor de color? Ainda por conta dos ingressos, a gente tem as cadeiras térreas, tanto leste e oeste, a R$160, também com disponibilidade até a hora que eu tinha entrado, tá bom? Lembrando que quem apita o jogo na quarta-feira é o Braulio da Silva Machado, né, que vai ser auxiliado no VAR pela Daiane Muniz. O jogo só passa no streaming da Amazon Prime, então seu Nonato, seu Romildo aí, que vão ficar em casa para assistir o jogo, não lembre-se aí, o streaming da Amazon, então tem que entrar lá no Prime Video para conseguir assistir esse jogo, não vai passar em nenhum dos streamings da Globo aí, nem na Sport TV, nem na Globo. Então, o jogo das 19h30 na próxima quarta-feira. Beleza, torcedor tricolor? Vamos passar aqui pro tema dos reforços, né? Que é o Globo.com. Globo.com também estava sem notícia hoje. Aí fica inventando as notícias aqui, mas vamos trazer aqui um pouquinho da repercussão. Porque, segundo o Globo.com, São Paulo vai priorizar 2 posições. Um atacante de velocidade e um meia criativo. Eu quero ver quem será esse meia criativo que o São Paulo vai atrás. Porque é difícil, inclusive, de achar no mercado, né? Importante, né? A semana passada a gente trouxe números do Zalazar, meia do Schalke 04, que já foi, inclusive, descartado e hoje, de novo, mencionado lá pelo Belmonte na entrevista ao André Hernan. Disse que é uma negociação muito complicada e que ele está praticamente descartado, né? Lembrando que o Zalazar não é nada demais, não jogou em lugar nenhum. Vou relembrar você, torcedor tricolor, que não conseguiu colar lá no Instagram ou não me acompanhou em alguma das lives da semana passada. O Zalazar, né, com Z, Zalazar, ele nem uruguaio ele é espanhol, ele é filho do Zalazar, antigo jogador da seleção uruguaia, inclusive. Se formou no Albacete da Espanha, quer dizer, não tem nenhuma expressão, né, na Espanha. Se profissionalizou no Clube Atlético Malagueño, se não me engano, que é da Espanha, da região de Málaga. Acabou se transferindo ao Eintracht Frankfurt, não conseguiu jogar. Do Eintracht Frankfurt, ele foi negociado ao Schalke 04, não conseguiu jogar. Foi emprestado a um time na liga polonesa, também não fez nada demais, mas ali foi a hora que ele começa a jogar um pouco mais e ter
mais rodagem, volta para jogar a segunda divisão do campeonato alemão, no Schalke ainda, o Schalke sobe e aí ele joga a Bundesliga esse ano efetivamente. O Salazar tem 110 jogos na carreira, 18 gols, e aí todo mundo veiculou, né, principalmente as mídias tradicionais aí falando que o Salazar é um jogador de seleção uruguaia, sendo que o Salazar jogou apenas uma partida na seleção uruguaia. Verdade que ele fez 2 gols, mas esse é o histórico do nosso meia criativo que estava sendo aí oferecido ao São Paulo Futebol Clube. Na verdade, o Salazar tem sido oferecido a vários times do futebol brasileiro. O empresário dele está rondando aí para tentar encaixar ele em algum lugar. Me parece que sem sucesso. Mas o nome que tem sido bastante rotulado aí pelos lados do São Paulo é o do atacante Eric do Ceará. Eu já me comprometi aqui a ir buscar os números desse jogador, né? Vamos trazer aqui para ver se vale todo o investimento que está sendo colocado. Não sei se o investimento, mas toda a pompa que está sendo colocada em cima do Eric. O Eric que tem seu contrato encerrado no final de 2023 com o Ceará. Com isso ele viria de graça ao São Paulo a partir de janeiro. Mas pelo que tem sido aí noticiado pela imprensa, o São Paulo quer trazer ele agora para o segundo semestre e tenta uma negociação ao Ceará, mas para isso o Ceará quer uma compensação financeira, dado que o Eric é um dos jogadores mais importantes, inclusive, do elenco do Ceará atualmente. Então, vamos ver como é que isso vai dar, mas essas são aí as duas posições que o São Paulo deve priorizar nessa janela de transferência, né? Vamos falar do Belmonte agora, porque para mim essas notícias não fazem muito sentido, né? Tem uma série de informações ruins trazidas pelo Belmonte aqui e eu queria passar por cada uma delas. Muito das mídias aqui tradicionais falaram sobre a cautela, né, que o Belmonte falou na entrevista sobre as manifestações que o Palmeiras fez à CBF sobre arbitragem, né? Na verdade, o Palmeiras tinha um pouco de razão, principalmente naquele lance de pênalti do Hendrick ontem. Foi um absurdo, o jogador deveria ter sido expulso, né? Não foi, e aí tem alguns erros constantes lá. Lembrando também que isso não dá o direito da comissão técnica do Palmeiras fazer o que faz, né? O Abel é um chiliquento danado, o português, que eu não sei o nome dele, foi ontem a entrevista coletiva falar que tem um sistema porque o Palmeiras não vença seguidamente os campeonatos. Eu acho que esse me passa um ar de arrogância gigantesco aí dessa comissão técnica do Palmeiras, que acha que inventou o futebol, né? Ele precisa conhecer o Muricy, precisa conhecer o Tele, porque tem aí títulos, inclusive o clube que eles dirigem já foi campeão seguidamente. Eles mesmos ganharam 2 Libertadores seguidas recentemente nessa própria comissão técnica. Então é uma choradeira danada. E eu acho que ele tem que medir melhor as palavras na hora de vir à imprensa e falar um negócio desse. Porque se isso existe, nós todos, né, torcedores, e ele não tem nenhum propósito de estar indo lá, já que ele sabe que ele não vai conseguir performar por conta de um problema que existe para beneficiar ou prejudicar clube A, B ou C, né? Então, se a gente acredita nisso, eu fecho o canal, ele para lá de comandar o Palmeiras e vamos fazer outra coisa da vida. Não faz nenhum tipo de sentido. E lembrando, né? Se o Hendrick tivesse feito pênalti, o Palmeiras tinha ganhado. O Palmeiras estava ganhando o jogo até 25 minutos do segundo tempo. É sempre assim. Quando o Palmeiras tem um resultado adverso, tem sempre uma desculpa. Ou é o juiz, ou é não sei o que, ou é o desfalque. Tem que ter um pouco mais também de humildade essa comissão técnica do Palmeiras e parar de falar besteira aí toda hora e ficar nessa choradeira danada. Mas isso já criou um clima ruim pro jogo de quarta-feira, né? Já se colocou uma pressão gigantesca sobre o juiz que vai apitar a partida, que já teve, inclusive, parece que alguns problemas aí apitando jogos do Palmeiras. E aí o Belmonte falou que vai ficar atento, tá presa a cautela, mas que ele vai ficar atento a qualquer tipo de situação que venha a ocorrer no jogo. A gente sabe que os bastidores de São Paulo hoje são extremamente fracos, né? São Paulo não tem nenhum tipo de força política na CBF, então para mim isso daqui foi falar e chover no molhado, né?
Ele inclusive cita o gol do Miranda no campeonato de 2021. O palmeirense só sabe reclamar, né, do jogo da Copa do Brasil, que foi eliminado porque o Caleri estava impedido, não traçou a linha, não sei o quê. E que eu não sei se estava impedido ou não, mas é um fato que deveria ter traçado a linha. Parece que dá um problema na máquina, que não estou. Isso não é problema de São Paulo. O Palmeiras tem que se resolver com a CBF. E o São Paulo classificou. E de novo, né? Se o Veiga tivesse batido o pênalti e tivesse feito o gol, o Palmeiras tinha classificado. Tem que parar um pouco essa choradeira. Bom, mas ele falou disso e o São Paulo foi prejudicado naquela vez, né? E tem uma explicação técnica, né? O Paulo César de Oliveira falou disso aí, acho que na segunda-feira passada, sobre tecnicamente o porquê que o gol do Miranda deveria ser anulado. Enfim, vamos discutir isso aqui. Ele só mencionou isso na entrevista. Aí falou sobre a questão da venda do Pablo Maia, né? O Belmonte também tem algumas histórias aí que ele fala cada besteira. Falou que só vende o Pablo Maia por uma proposta de outro planeta. Então, se chegar algum ET aqui e pedir o Pablo Maia, talvez ele consiga levar o nosso volante aqui. Mas falou que ele não vai se desfazer do jogador e que ele inclusive tem uma briga grande. Eu quero ler para vocês aqui, torcedor tricolor, o que ele disse, porque isso é extremamente preocupante, dado o dia ou os dias atuais que o São Paulo vive. Ele vinha à imprensa e falar uma coisa dessa. Espera só um pouquinho que eu vou pegar aqui para a gente ler junto, né, e não ter nenhum tipo de invenção da minha parte. Bom, vamos lá. Ele fala aqui sobre a questão financeira, né? E aí, só para trazer aqui e atualizar todo mundo, o São Paulo tem uma meta orçamentária de fazer 142 milhões de reais em venda de jogador. É isso aí que você ouviu, 142 milhões de reais. Lembrando que o superávit que o Casares grita para todos os cantos que aconteceu em 2022 tem muito da venda do Antony e do Casemiro ao Manchester United, né? A gente não pode esquecer disso. São vendas que não estavam previstas, principalmente a do Casemiro, não era uma venda prevista e esses números contribuíram para que o São Paulo tivesse o superávit que o Casares trouxe à tona, né? Mas vamos ouvir o que o Belmonte falou aqui. Vou ler para vocês na íntegra o que o Belmonte falou na entrevista sobre a questão do Pablo Maia, que ele não quer perder o Pablo Maia, né? O Pablo Maia, que é uma das condições para que você chegue aos 142 milhões. Tanto ele quanto o Beraldo são as expectativas para que você consiga atingir esse número, para que o São Paulo cumpra a meta orçamentária definida lá no planejamento que aconteceu no começo do ano. E aí, as palavras do senhor Belmonte. Aí é minha briga com o financeiro. Se puder que não saia ninguém, e lá no fim do ano a gente discute como vai ficar a questão orçamentária. A gente vai ouvir propostas. Talvez a gente não consiga fazer grandes vendas. Vendas menores podem compor o pacote e nos render um conforto orçamentário. A gente tem que negociar jogadores, mas precisamos preservar a qualidade do elenco. Veja só a frase do nosso querido diretor de futebol. Aí é minha briga com o financeiro. Se eu puder que não saia ninguém, e lá no final do ano a gente discute como vai ficar a questão orçamentária. Esse é o São Paulo de hoje. Não é a questão de você atingir ou não a meta orçamentária. Existe um planejamento que deveria ter sido feito, né? E se você precisa vender jogadores para conseguir cumprir financeiramente o que foi estipulado, que o faça. Agora, cara, assim, tem muito da clareza da falta de planejamento. Perdeu o Rogério no meio do caminho. Dorival chegou, deve ter falado 5 asneiras lá. E ele tem razão, porque ele já não tem ninguém. Se ele perder o jogador, ele não vai conseguir entregar tecnicamente o que vão lhe pedir para ele. Então ele pediu para tentar segurar os jogadores. Mas segurar os jogadores vai gerar um problema. E aí a gente vai na notícia do Globo.com. E eu queria que você, torcedor tricolor que acompanha a gente aqui, conseguisse me explicar essa conta. Como é que nós... só mais um ponto interessante que trouxe, né,
nessa entrevista ele falou dos salários atrasados, do direito de imagem que os jogadores têm. Então, olha só, nós temos direito de imagem atrasado, a gente tem 142 milhões de meta orçamentária para cumprir com venda de jogadores e a gente está falando em contratar um meia criativo e um ponta. Como é que fecha essa conta? Como é que a gente acha que vai chegar o resultado financeiro lá no final desse ano? É difícil, né? É muito difícil defender a gestão Casares. E o clube social lotado de gente no sábado. Ele todo feliz, fazendo a campanha política dele. E eu quero saber de onde ele vai tirar esses 142 milhões planejados se ele não conseguir vender. Principalmente os jogadores feitos em Cotia, que devem pagar essa conta, porque não tem outra forma do São Paulo. Com o São Paulo pode ganhar todos os títulos que tiver, não vai pagar os 142 milhões. Então, mais um ponto aí para você, torcedor São Paulino, ter as informações necessárias para que você reflita e ache o que for melhor para o São Paulo Futebol Clube. A minha crítica ao senhor Casares, a toda essa cúpula que está lá há bastante tempo, tem um pouco a ver com isso, né? Eles vêm à imprensa e eles mesmos dão um tiro no pé para falar sobre as questões que eles se organizaram para construir e eles mesmos não cumprem, né? E esse senhor deve ser o presidente por mais 3 anos no final de 2023, com anos de eleição que a gente tem no São Paulo. Fechado, torcedor do Color? Bom, é isso aí. A gente fez um pouquinho mais longo hoje, mas acho que é importante a gente atualizar vocês aí sobre o que aconteceu no dia de hoje. Lembrando todo mundo, amanhã, dia 4/7, a gente já colocou aí nas principais redes sociais, live São Paulo, pré-jogo com antes, São Paulo e Palmeiras aí. A gente vai receber o Thiago e o Felipe, torcedor palmeirense, que vai estar com a gente. O Igor do Irmandade Tricolor vai estar comigo pelo lado de São Paulo. E o Carlão também é do Irmandade Tricolor, mas é porco. Vai estar com os porcos lá. Nós vamos fazer uma live. Então, a primeira live do canal Tricolor Fete aí, amanhã no YouTube, às 8 da noite. Beleza, torcedor Tricolor? Não deixa de colar lá com nós, vamos dar uma moral lá pra gente. A gente vai pilotar aí essa primeira live aí, que a gente quer começar, inclusive, a fazer mais vezes para que a gente consiga interagir, né? É legal aí. Eu fiz algumas lives com o Igor no Instagram e é bacana, porque aí o torcedor traz aí um pouco da percepção dele e a gente consegue também aí interagir com o público, que é uma coisa que esse foi o maior propósito da gente ter criado o canal, né? Da gente conseguir aqui atualizar você, torcedor tricolor, fazer você refletir sobre tudo que acontece no São Paulo, principalmente nos últimos 10 anos, e poder trocar a ideia de futebol aqui, que é o que a gente mais gosta, né? Essa resenha aqui da gente falar, e principalmente do São Paulo, que é o time que a gente ama. Beleza, torcedor do Color? Então espero vocês aí amanhã, às 8 da noite, quarta-feira, estaremos no Morumbi para acompanhar esse jogo aí, jogo que vai ser difícil, São Paulo desfalcado, Palmeiras também vem aí com alguns problemas, então vai ser um jogo complicado aí para todo mundo. Tomara que o São Paulo saia vencedor, porque esse jogo é importante para a sequência, inclusive, desse mata-mata. O São Paulo que geralmente tem um pouco de sorte contra o Palmeiras, então vamos torcer aí para que dê tudo certo. Então quarta-feira estaremos lá, a gente deve fazer alguma entrada ali ao vivo pelo Instagram, mas vamos aí amanhã, hein? Vamos esquecer amanhã. Quem puder e tiver disponibilidade, cola aqui no YouTube. A gente vai estar ao vivo aí a partir das 8 da noite. Beleza, torcedor tricolor? Porque São Paulo é sentimento que jamais acabará. Beijo do gordo. Tchau!